a ideia é que a gente convoque essa reunião para que algumas questões de ordem prática possam ser passadas para vocês, porque assim, o online, ele vai exigir de todos nós uma organização que talvez para alguns alunos que não tenham passado pela experiência seja uma organização, uma situação um pouco nova. O gerenciamento de atividades, o gerenciamento de materiais que são enviados, ele precisa ser controlado por vocês. Por quê? Porque de uma hora para outra você pode perder o fio da meada. Então você já não sabe mais que material vai chegar, que aula que você está estudando, qual aula que você precisa rever. Então, algumas questões vão ser passadas aqui. Eu vou falar um pouquinho, depois o Thiago também fala. Tá? Eu vou pedir para o Thiago abrir a câmera para ele se apresentar. E aí a gente começa a falar dos detalhes do curso. Legal. Obrigado, Danilo. Boa noite, pessoal. Muito prazer em apresentar para vocês. Eu sou o professor Thiago, sou professor de Biologia. Vou falar bem rapidinho de mim, tá? Não quero perder muito tempo com isso. Eu dou aula de Biologia há mais de 20 anos. Trabalho aqui em São Paulo no curso Poliedro. Vocês devem ter ouvido falar já. Provavelmente, talvez alguns aí tenham até, talvez amigos que já estudaram comigo. Que mais? Eu acho que, basicamente, é isso. Eu estou nessa empreitada aí, tá ajudando o pessoal a se preparar para o vestibular, desde que eu comecei a trabalhar. E vai ser um prazer trabalhar com vocês esse ano aqui. Agradeço muito a confiança que vocês depositaram aí em contratar o nosso curso. Danilo? Beleza, peraí. Eu estava com o microfone aberto. Bom, então vamos lá. Quando vocês contratam um curso, obviamente, o que vocês querem é o resultado final, né? Isso, quando você vai contratar um cursinho, quem já teve a experiência de escolher um cursinho, sabe que muitas vezes a gente acaba indo escolher a instituição onde a gente vai estudar, muito por conta dos resultados, né? Das experiências que os colegas tiveram, os amigos, aquela coisa do tal cursinho aprova não sei quantos em medicina, né? Existe uma briga saudável, uma briga entre os cursinhos para ver quem aprova mais, tal. Quando a gente vai para o online, obviamente o nosso objetivo é o resultado. Só que falar de objetivo simplesmente atrelando ele ao resultado é uma coisa um pouco cruel, porque o resultado depende muito de uma prova. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é onde a gente quer chegar. O que eu e o Thiago, cada um na sua disciplina, cada um nas suas especificidades, o que a gente está pretendendo fazer junto com vocês para levar vocês até a conquista do resultado. Então, são algumas questõezinhas bem pontuais. Tá? A primeira delas é que talvez muitos de vocês não saibam que a gente está disponível para isso, é uma mentoria. Né? Eu gosto de chamar de mentoria porque, ou então, como eu falo com alguns alunos, sessões de aconselhamento, porque assim, a melhor coisa que tem para um aluno que está na fase que vocês estão, é conversar com alguém que já passou por aquilo. Né? E muitas vezes na vivência da aula presencial, a gente acaba no corre-corre, acaba que a gente não tem tempo para compartilhar esse tipo de situação com professores. Muitas vezes, a própria instituição onde o professor trabalha coíbe esse tipo de contato. Né? Os contatos são mais restritos a tirar uma dúvida. Tem algumas instituições que inclusive não gostam que o aluno converse muito com o professor durante o intervalo, enfim. A gente vai numa outra pegada. Então, essa mentoria, essa sessão de aconselhamento, ela passa desde eu estou com dúvida do que eu quero prestar, aonde eu quero prestar, meu horário de estudo, não estou sabendo lidar com uma situação pontual em relação aos estudos. Então, a ideia é que a gente se coloque não só como um transmissor de conteúdo, mas como uma pessoa que está aqui para te ouvir e que tem uma opinião um pouco isenta, né? Porque a opinião dos pais, a opinião dos amigos, ela muitas vezes vem carregada com sentimentos, com angústias. Então, conversar com alguém de fora, entre aspas, faz bem, faz bem. Até porque a gente está, entre aspas, muito privado da nossa convivência no dia a dia por conta do presencial, tá? Desenvolvimento Danilo? Oi, pode falar. Fazer um comentáriozinho? Fica à vontade. Uma coisa que o Danilo falou que eu acho interessante ressaltar também em relação à nossa família, né? Claro que nós amamos, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos primos, tios, e eles nos amam, né? E eles são super bem intencionados quando eles vão, né, fazer as colocações deles.
mas eles são um pouco desajeitados, tá? Então, para a gente falar bem abertamente com vocês, acho que vocês devem ter passado já por uma situação assim, né? Quando você está lá prestando vestibular, estudando, e aí um pai, um tio fala para você, ó, tá tranquilo, tenho total confiança em você, tenho certeza que você vai passar. Quanto isso é terrível, é terrível. E eles acham, e na verdade, assim, na cabeça deles, eles acham que estão ajudando, acham que estão fazendo, não, estou mostrando, estou dando apoio ali. Só que isso às vezes bate na gente com uma cobrança, com alguma coisa ali, né? E se eu não passar, como é que vai ficar? Então, assim, o comentário que eu queria fazer sobre isso que o Danilo falou é assim, ouça seus pais, né? Mas tenha na mente isso, tá? Eles não vivem o vestibular, eles não respiram o vestibular, eles não sabem o que é o vestibular. De verdade, eles não sabem pelo que você está passando. Então, com isso na cabeça, tenta ser generoso, né? E perdoar quando eles, porventura, vierem a cometer um deslize como esse que eu descrevi aqui. E vem conversar com a gente, talvez até, depois eu vou falar mais para frente do Slack, né? O Slack também pode ser um canal para isso também, para vocês trocarem ideias entre vocês. Por quê? Porque vocês estão na mesma sintonia, vocês estão na mesma pegada, vocês estão assistindo às mesmas aulas, vocês estão na mesma jornada. Se tem alguém que vai poder te ouvir e entender o que você está passando, são os seus colegas. Exatamente. Ótimo, perfeito. Posso passar para frente aqui? Aí eu vou falando, você também vai falando, tá? Fica bom assim. O desenvolvimento da autonomia, que é uma coisa que a gente vai pregar muito durante o ano, né? Também, uma das coisas que a gente percebe quando vocês vão para um presencial é que lá no presencial o processo de transmissão de conteúdo ele é muito em mão única, né? Muito passivo. Então você entra, pega a apostila, abre na aula que o professor manda, copia. Tá na sua vibe, né? Exatamente. Então, o que a gente quer fazer aqui é tornar você uma pessoa que seja protagonista do teu processo. Você entenda o que você está fazendo, você perceba a tua evolução, você perceba o quanto você não sabia e à medida que o tempo passa, o quanto você vai evoluindo. Então, essa questão da autonomia e do gerenciamento, ela vai na mesma linha da história da mentoria. Muitas vezes, para alguns alunos, pode ser que seja realmente um mistério. Dan, como eu monto um horário de estudo? Quais são os critérios que eu tenho que usar no meu dia a dia para montar o meu horário de estudo? Tá? Então, isso a gente também está disponibilizando para vocês. Nos bate-papos, pode ser, como o Thiago falou, no Slack, pode ser no grupo, pode ser particular, enfim, fiquem à vontade. Quer comentar alguma coisa, Ti? Fala, pode falar, ô Ju. Tô vendo você com a mãozinha levantada aí. Ô, prof, eu fiz 2 vezes o segundo ano, né? Porque na primeira vez eu desisti do segundo ano, aí eu parei de estudar, aí eu fiz de novo, aí agora eu tô no terceiro, né? Tipo, Tá. depois de muito tempo. Aí agora no terceiro eu tenho, tipo, uns 15 professores na escola, e aí essa semana foi a primeira semana de aula. Toda primeira aula dos professores, eles sempre falam do Enem, fazem um discurso para falar sobre o Enem, para falar do Enem, que o Enem é que não sei o que, a prova mais importante da vida, que não sei o que não sei o que do Enem. Eu tô muito preocupada que o Enem Olha, eu nunca fiz o Enem na minha vida, eu nunca eu, fiz. Vai eu, ser a eu, primeira vez que eu vou fazer. eu vou te falar alguma coisa, aí depois se o Thiago quiser complementar, ele faça as complementações, mas eu vou dizer uma coisa que pode parecer um clichêzaço, cara, mas eu não tenho outra coisa para te falar. É um processo. É um processo. O que o professor. E eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque hoje eu não estou vinculado a instituição de ensino nenhuma. Então eu vou dizer muito claro para você: o que o professor faz com você dentro da sala é um crime. Ele vai falar uma série de coisas ali que vão te deixar mais transtornada do que motivada. Então, daqui a pouco ele vem com aula dada, aula estudada, depois ele vai vir com... você vai ter 39 aulas, então você vai ter que estudar 39 conteúdos, depois você vai ter... Então, assim, é uma realidade de um cara que nunca sentou a bunda no banco do cursinho e fez esse cursinho. Então, eu vou ser muito honesto e vou chamar muito a responsabilidade para mim. Confia no que eu estou fazendo com você. Tanto eu como o Thiago. Você tem que acreditar piamente no que a gente está fazendo. E muitas vezes os alunos acabam dando mais voz, e isso eu entendo,
a escola do que o professor do curso. Porque a escola ela traz um nome, ela traz uma marca. Só que a escola ela é feita para vender e não para ensinar. Sobretudo nesse momento em que vocês estão, que é o momento da transição do colégio para a faculdade, o que você precisa é de conteúdo, você precisa de um professor sereno e que tenha controle da situação. Então, o Thiago fez uma comparação com a postura de alguns familiares que muitas vezes, por inexperiência, fazem isso. Eu vou dizer para vocês para fazer uma coisa que pode parecer dura. O professor faz isso também muitas vezes de inexperiência. Ele acredita na cabeça dele que fazer isso te estimula, é que nem o teu tio, que fala, olha, eu tenho certeza que você vai passar. Então, muitas vezes a postura do professor naquele primeiro momento e assim, é o que eu costumo brincar, você não tem que estar pilhado agora, você tem que estar pilhado na última semana. O processo ele é assim, ó. Então, resumindo, se eu tivesse que te dar um conselho, vai com calma, filtra o que você ouve e use e abuse das conversas, tanto com a gente como com os amigos, porque você vai também perceber que tem professor que gosta de botar lenha na fogueira, tem os tipos específicos de pessoas que estão dando aula, entendeu? Então, é isso. Você quer completar, Thiago? Eu acho que, desculpa a minha fala anterior, eu não sei em que momento ela caiu, eu fiquei falando que depois que eu vi tinha caído, mas eu acho que deu para completar bem a mensagem. Nisso que você está falando, né, Júlia, eu acho que eu e Danilo, a gente tem a mesma vibe, assim, no sentido da gente ser professores mais tranquilos em relação a isso. Veja, não confunda, a gente não é passivo e a gente não vai dar moleza, só que a gente vai fazer uma coisa, tentar fazer uma coisa mais fisiológica com o seu ensino. Essa coisa comercial, do aula dada, aula estudada, né? A gente não vai tanto por esse caminho, a gente vai tentar respeitar um pouco mais o tempo, o momento, mas sempre, claro, né? Estimulando vocês para ir além. Então, eu acho normal, tá, o que os professores fizeram, cada um se apresentou e falou do Enem, tá? Eu acho que isso eles estão fazendo a parte dele, às vezes são até instruídos a fazer isso, tá? Mas eu acho que você pode, sim, ponderar um pouco essa fala deles, tá? Não estou desmentindo, em hipótese alguma, não estou desautorizando nenhum professor seu, só que eu acho que não precisa, nesse momento, de ter essa pilha e essa carga. Se preocupa em estudar, se preocupa em se desenvolver. Né? Se você, a cada aula, sair sabendo um pouquinho mais do que você sabia, talvez você não entendeu a aula inteira, mas você está sabendo um pouquinho mais. Porque a nossa curva de aprendizado, ela faz aquela curva em J. Né? No começo, a gente tem que dar um grande esforço, o ganho é pequeno, mas tem um momento no seu curso que na sua cabeça a coisa vira e começa tudo a fazer muito sentido, e aí você começa a ganhar muito rapidamente. Tá? A gente vai respeitar esse tempo, a gente vai entender esse fenômeno juntos, e a gente vai com bastante calma. Beleza. Danilo? Eu fiquei meio assustada também, porque, tipo, eu vim de Sorriso, né, do interior, e lá os colégios são muito fracos. Então, tipo assim, lá fala do Enem, fala da Unic, fala dessas faculdades. Lá eu nunca tinha ouvido falar em FUVEST, por exemplo. Eu ouvi falar em FUVEST quando eu cheguei aqui em Cuiabá, esse ano. Aí eles começaram a falar da FUVEST, da preparação da FUVEST, e eu fiquei, gente, o que é FUVEST? O que eu disse, o que eu disse, o Thiago também disse. Se você tiver muito envolvido, engajada no processo, esses nomes eles vão vir na tua cabeça com uma certa naturalidade. Tipo assim, você vai escolher a instituição. Porque quando o professor fala da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, do Enem, para alertar o aluno muitas vezes que essas provas têm nuances. Então, uma questão de físico-química que a FUVEST te traz, ela é um pouco diferente da que a Unifesp. Então, é mais nesse sentido. Mas uma coisa que a gente precisa insistir com vocês, e é por isso que eu fico chateado muitas vezes quando o aluno fala assim para mim, ai, professor, eu não vou nem tentar a FUVEST. Mas o conteúdo é universal. O conhecimento, ele é universal. A mitose, ela vai cair no Enem ou na FUVEST. Assim, olha, a FUVEST tem candidatos bem preparados, o Enem também os tem. O Enem tem, em circunstâncias normais, 3, 4 milhões de pessoas. A FUVEST tem 150 mil, 130 mil. Então, é importante que vocês comecem a olhar para os vestibulares com uma forma um pouco mais aberta. Muitas vezes o aluno fala, professor, eu não quero sair do lugar que eu moro, eu quero morar nesse estado. Ok, mas
não deixem de prestar o vestibular de A, B ou C porque você ouviu falar que aquilo é difícil. Vamos conversar, vamos abrir a mente, vamos experimentar as coisas. Né? Os professores, muitas vezes, nessas circunstâncias que você se referiu, Ju, eles acabam vindo com uma coisa muito, vai, acorda, vai, você já tá... Calma, vamos estudar, tá? Então é mais ou menos isso, beleza? Podemos continuar? Você quer colocar mais alguma coisa? De boa? Beleza. Então, vamos colocar mais alguns pontos aqui. Busca pela visão integrada das disciplinas da área de ciências da natureza. Quem assistiu a minha aula hoje já percebeu a minha vontade em fazer isso constantemente, né? E uma das coisas que aproximou muito eu e o Thiago é justamente essa pegada também. Fala um pouquinho sobre isso aí, Ti. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso que você falou mesmo, né? Eu acho que, como é que eu vou falar isso sem passar uma má impressão? Eu acho que o professor, na sala de aula, assim, em alguns momentos, ele transparece um pouco daquilo que ele é, né? E eu e o Danilo, nós somos dois nerds, tá? Nerd no sentido de que, assim, a gente gosta de estudar. E a gente gosta de estudar por prazer, não é porque, eu tenho que saber isso, porque se eu souber isso, não. É porque, e é isso que essa talvez seja uma coisa que a gente quer embutir em vocês, né? Que o aprender, ele é gostoso por si. O saber as coisas, né? Isso começa, e é uma coisa muito maluca que acontece na sua cabeça, que você percebe, aprender não ocupa espaço na cabeça. Na verdade, aprender gera espaço. Quanto mais você aprende, quanto mais coisas você sabe, mais você é capaz de aprender, mais você é capaz de ir em frente. Então, essa integração, né, das disciplinas da ciência da natureza que a gente está falando, é isso, é você perceber que biologia e química e física e matemática, isso tudo transita num corpo de conhecimento e existem muitas relações. E quanto mais você aprende de um, mais fácil fica aprender o outro. E a gente vai tentar, então, dinamizar dessa maneira. Danilo? Isso, beleza. Aprofundamento dos conteúdos, vislumbrando aumento na pontuação de vestibulares de grande concorrência. Aqui, como vocês podem ter percebido, vocês têm amigos do grupo e tal, nós temos hoje 24 alunos, ou 25 alunos. Dos 25 querem medicina. Tem um aluno que está na dúvida com uma outra carreira, mas também está bem tendendo à medicina. Então, o aluno que tem essa perspectiva de uma carreira de grande concorrência, ele precisa do algo mais, do plus, né? Então, para ele, saber o sorvetão, saber o Torricelli, é o básico, não é o suficiente. Então, essas aulas de longa duração também têm por objetivo proporcionar que a gente fique mais tempo junto, para que as dúvidas surjam e para que os aprofundamentos devidos possam ser feitos. Tiago. Eu acho que é por aí, né? A gente vai virar, assim, se tudo der certo, correndo como esperado, a gente vai virar uma família. Vocês vão ter aqui um lugar onde vocês vão poder ter bastante aula, sim, mas também conversar um pouco sobre a vida, e é isso que eu acho legal, né? Quando você respira a matéria, é isso que eu quero dos meus alunos, que eles respirem biologia, que a biologia não seja ali 1 hora de aula, mais 5 horas de aula ao vivo com o professor, e acabou, e o resto da semana não. Quando você aprende ali a biologia, e aprende a enxergar a beleza da coisa, você começa a ver em todo lugar. Você vai dar um rolê no parque, você vai numa praia, você começa a ver a biologia em tudo que é lugar, e isso começa a vir na sua cabeça naturalmente. Eu acho que é aí que a gente quer chegar também. Se Deus quiser, vamos conseguir. Aí o próximo item, esse último dos objetivos, aprimoramento de técnicas de resolução de questões de múltipla escolha e discursiva, né? Todos vocês têm um grande treinamento dos cursinhos, dos colégios, de maneira geral, para resolverem questões de múltipla escolha. A questão de múltipla escolha é importante que você faça, porque você treina rapidez, só que ela do ponto de vista de muitas vezes de evoluir o conhecimento, ela é um pouco castrante, ela castra um pouco. Por quê? Porque por um reflexo próprio, e a gente já foi aluno, sabemos que quando você olha para o enunciado e tem dificuldade, você começa a procurar uma resposta, né? Se você não lembra, você começa a meio que procurar, ler, procurar erro. É óbvio que isso tem que ser feito, mas é importante que vocês passem pela experiência de redigir respostas, né? A redação de uma resposta, ela organiza o conhecimento na sua cabeça de uma outra maneira. É como se você tivesse que dar uma aula sobre o assunto.
né? Parar alguns minutos ali para fazer uma reflexão de como você vai expor, né? Aqui a gente tem a vontade, a pretensão de derrubar alguns mitos, né? De que respostas precisam ser grandes, precisam ser detalhadas, né? A gente vai tentar passar um pouco dessa experiência. Então vocês vão perceber que nas aulas de exercício sempre teremos questões discursivas. Tiago, quer falar alguma coisa desse item? Quero sim. E você vai perceber que quando você começa a trabalhar dessa maneira, as questões teste, a maioria, começa a ficar muito fácil. Você vai chegar num nível com a gente aqui, que você vai começar a fazer a questão, mas essa aqui só pode ser isso, vai começar a ter muita velocidade e precisão nos testes, que é o que você precisa para ir para as próximas fases dos vestibulares concorridos de medicina, né? E aí também se preparando para as respostas escritas, que são fundamentais, que são o divisor de águas. Você pega hoje uma FUVEST esse ano, nota de corte para ampla concorrência foi 81, 82. Então, quer dizer, você tem que quase gabaritar a prova de teste e isso ainda não te garante nada. Então, a gente está pensando nesse tipo de situação, né? Te preparar, não estou falando isso para alarmar ninguém, não se assustem, tá? Mas a ideia é essa, que você chegue muito pronto para fazer as provas dissertativas e as provas teste você vai tirar de letra. Isso. Só encerrando uma coisa que o Thiago falou e agora ele falando me ocorreu. Muitos alunos acabam se furtando do privilégio de tentar um vestibular desses de grande concorrência por causa da prova da segunda fase. Porque o aluno ele vem com aquela mentalidade assim: ah, mas professor, depois eu vou ter que me preparar para a segunda fase. Não, a preparação para a segunda fase ela é feita durante o ano, com as questões discursivas. Então, se a gente insere em cada aula 3, 4, 5 questões discursivas, você imagina quantas questões discursivas você redigiu até o final do ano, gente? Percebem? Vocês têm que ter com a questão discursiva a mesma mentalidade que vocês têm com a redação. É um trabalho de formiguinha. Faz uma, faz outra. E aqui tem uma vantagem, né? Porque em uma hora você consegue responder 5, 6 questões discursivas. Em uma hora, numa redação, você não começa, dependendo do tema, você nem começa. Mas tentem enxergar a redação de respostas como uma ferramenta no processo, mesmo que, repito, você não tenha a intenção de fazer uma prova de questões discursivas. De repente, durante o ano, você percebe que tem uma facilidade e vamos dizer assim, se identificou com essas questões, você fala, bom, vamos prestar uma prova discursiva. Sugestão, Unesp é uma prova deliciosa para fazer. Quem já prestou os vestibulares discursivos da Unesp sabe, não tem pegadinha, a prova é defina, caracterize, aponte, é maravilhosa a prova. É uma prova de colégio, só que um pouquinho mais rebuscada. Tá? Então, se deem a oportunidade durante o ano de pensar dessa maneira também, tá? De prestar esses outros vestibulares, beleza? Então, esses são os nossos objetivos. Percebam, só para encerrar esse slide, que vai muito além do fazer você passar na faculdade, né? Eu costumo dizer para os alunos que mesmo que você não passe na faculdade, o que eu quero trazer para você aqui é um jeito de estudar, tanto eu como o Thiago, tá? Bom, aí, esse outro slide, você quer complementar com alguma coisa aqui, Ti? Não? Não? Tá. Não, pode tocar o barco. Beleza. Aqui, nós temos a nossa grade horária. Eu queria fazer alguns comentários em relação a ela, tá? Para algumas pessoas, eu peço desculpas, eu cometi o equívoco de dizer que a aula do Thiago de Biologia era na quinta-feira à tarde. Ela não é na quinta tarde, ela é na quinta à noite. Então, vocês terão 2 aulas à noite de Biologia, tá? A primeira aula é a de 3 horas, na quarta-feira, e a outra aula é a aula de 2 horas, como acontece com as minhas disciplinas, tá? Esses horários são sempre de Brasília, então para o pessoal de Cuiabá, X-1, tá? 14h16, 17h30, 20h30 e assim por diante, tá? Depois, quando a gente for comentar sobre os plantões, eu comento os detalhes, mas a princípio, esse horário do plantão, ele é um horário inicial, tá? Nós não temos a pretensão de que esse horário... Peraí que estão chamando aqui. Posso falar uma coisa enquanto isso, Danilo? Pode. Só a questão do horário que foi mudado, aí até peço desculpas, tá? Não foi culpa do Danilo nenhuma, foi culpa minha.
Inicialmente eu tinha feito a minha aula de 2 horas à tarde, na quinta mesmo. Só que eu estou com uma obra aqui em frente à minha janela, e nesse horário aí das 15 às 17, fica ainda muito ruído, fica muito ruim de dar aula. Aí eu passei para a noite por esse motivo, né, para a gente ter um ambiente mais ameno, né, para poder dar essas aulas. Beleza. Então, peço desculpas aí pela confusão, mas essa é a explicação. E eu peço desculpas porque você me falou isso e eu acabei esquecendo de passar isso para eles. Tanta coisa na cabeça, tá? O que eu queria comentar sobre o plantão é o seguinte, sem entrar no detalhe do plantão ainda. Esse é o horário inicial do plantão. Esse horário, ele não tem a pretensão de ser fixo o ano todo, né? De repente, durante o ano, nós percebemos que existe uma demanda maior dos alunos pela quinta-feira à tarde, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente vá mexendo com o plantão em termos de dias e carga horária à medida que essa demanda vai surgindo, né? A experiência que eu tenho de plantão do ano passado, essa ideia do plantão, a gente teve no meio do ano passado. A gente começou online, não tinha tiração de dúvida, não tinha. Aí eu pensei, falei, poxa, vou fazer. O que eu percebi? No começo veio muita gente, depois vai acabando, conforme o tempo vai passando, o pessoal vai procurando menos. Então, se houver necessidade, a gente pode colocar um horário a mais na quinta-feira à tarde, eu posso colocar um horário na sexta-feira à tarde, né? Os únicos horários que eu não vou conseguir trabalhar com vocês no plantão são na quinta e na sexta de manhã, porque eu estou dando aula em escola, então eu não consigo. Então, não se preocupem, alguns alunos vieram um pouco preocupados, dizer assim, professor, esse dia eu não posso no plantão, eu só posso no outro. Calma. À medida que o ano vai passando, a gente vai adequando esse horário. Mas nós teremos sempre à disposição os horários do plantão, tá? Tis, quer falar alguma coisa? De boa? Então tá. Peraí, vou passar aqui. Bom, aqui a sequência, tá? Quando a gente oferece essas ferramentas para vocês, a gente acredita que ao usar essas ferramentas da maneira mais adequada, você está aumentando a tua chance de entrar na faculdade, né? Eu jamais vou chegar aqui e prometer que você vai entrar. O que a gente vai fazer é te dar a melhor ferramenta possível no que diz respeito a essa preparação. Por que a gente fez esse slide? Para comentar com vocês uma dinâmica que vocês precisam tentar implementar na vidinha de vocês a partir de agora. Como vocês estão online, sozinhos, não tem coordenador, não tem diretor, é importante que você estabeleça um processo. E esse processo tem etapas, né? E essas etapas, na medida do possível, precisam ser seguidas. Então, conforme vocês já viram hoje, a gente teve a apresentação da pré-aula, que geralmente é o começo do assunto. Nas aulas ao vivo, a gente faz o aprofundamento dos exercícios, o aprofundamento da teoria e a resolução de exercícios. E aí, depois desses encontros ao vivo, você vai pegar a sua lista e vai resolver os exercícios de casa. E a partir dali começa a tua jornada você com você mesmo, né? Então, essa sequência, ela precisa ser seguida em que sentido? Por exemplo, é complicado muitas vezes para o aluno perder a pré-aula e resolver assistir a aula ao vivo sem ter visto a pré-aula, né? A gente insiste muito na frequência aos plantões, mas a gente percebe que muitas vezes a frequência ao plantão é baixa porque o aluno para na resolução de exercícios. E tem várias coisas que podem provocar isso, né? Geralmente, o que eu percebo como professor de exatas? Daqui a pouco o Thiago fala da biologia. Geralmente, o aluno não faz muito exercício sozinho porque ele se sente desorientado. E por que ele se sente desorientado? Porque a aula que ele teve na escola ou no cursinho, no presencial, ela geralmente é uma aula muito rápida. Tanto a parte de teoria, como a parte de exercícios. Muitas vezes o professor não tem sequer tempo para resolver os exercícios. Então, o aluno não tem uma referência, não tem um referencial, então ele acaba olhando, tenta fazer um ou outro exercício e acaba não conseguindo, tá? Então, perdi a aula ao vivo. Tenta organizar o teu calendário para conseguir assistir essa aula ao vivo. Primeiro assistir a pré-aula e assistir essa aula ao vivo antes da próxima semana, tá? Porque é justamente esse o problema. Eu não assisti uma aula ao vivo agora. Se eu entrar na semana seguinte sem essa aula,
Como a gente não divide o conteúdo em frentes, o conteúdo ele é muito amarrado, principalmente na química, tá? Ti, você quer falar alguma coisa? Acho que você falou tudo, Dani. Falei, né? Se eu fosse falar alguma coisa só para complementar, né? O que a gente não quer que aconteça? A gente não quer que você patine agora no começo, né? E aí chega lá no meio e aí fica com uma avalanche, né, de coisas para 1000 aulas para assistir. Então você tem que respeitar um pouco da sua fisiologia, tá? O seu corpo ele suporta, né, uma carga. Tá? E você não pode agora, nesse começo, patinar, falar, não, aquela aula eu vou deixar gravado, eu vou ver depois, porque isso começa a complicar mais para frente. Tá? Então, o que eu gostaria de orientar vocês é assim, a gente não trabalha no sistema de aula dada, aula estudada, não é isso. Mas, assim, a gente não pode mentir para vocês, o volume é grande, é muita coisa que a gente vai ver até chegar nas provas. Então, não deixa acumular, tá? Não deixa ficar com vídeos para assistir, mesmo porque algumas aulas você vai querer ver 2 vezes. Tem um assunto lá, uma aula muito capeta, uma aula muito ali enroscada, você fala, não, essa aí que eu vou querer, vou assistir um trecho da aula de novo, a gente vai disponibilizar para vocês por isso. Então, acaba sendo uma coisa que pode tomar muito do seu tempo se você não se organizar direitinho, né, Danilo? Beleza. Então é isso aí, tá? Então, e aí depois dos plantões, a gente depois vai ter um item para falar do simulado. A gente queria comentar algumas questões também relativas ao simulado, tá? Então é basicamente essa sequência. O recado é tentar, na medida do possível, manter essa engrenagem girando, tá bom? Bom, vamos para o próximo slide aqui. Pré-aula. Aqui também é um slide bem tranquilo, nada muito que vocês não conheçam, só alguns detalhes, tá? Como eu disse, para vocês a pré-aula é uma pré-aula. O que significa isso na prática? São conceitos iniciais, são aulas bem curtinhas. A gente tenta disponibilizar essas pré-aulas com até 2 dias de antecedência, até mais, às vezes com 3 dias, com 4. Por quê? Para que vocês tenham tempo hábil de assistir à pré-aula antes do encontro ao vivo. Então, por exemplo, para o curso do Danilo, para Química e para Física, você vai começar a receber as pré-aulas entre quinta e sexta-feira. Tá? Quinta-feira vem uma, depois a outra vem na sexta, ou as duas vêm na sexta, tá? Para que você tenha algum momento do teu final de semana onde você possa assistir. No caso do Tiago, a aula dele é na quarta, então provavelmente ele vai mandar no domingo, na segunda-feira, tá? Para que vocês também tenham esse tempo hábil, porque também não teria muito sentido eu mandar uma pré-aula para você hoje, sendo que a aula é no final do dia, né? Vai te quebrar. Outra coisa muito importante, não é sempre que teremos pré-aula. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vamos entrar lá no assunto de espelhos esféricos, espelhos côncavos e convexos. A pré-aula, ela serve tanto para espelho côncavo como para convexo. São princípios. Então, muitas vezes eu vou uma semana, vai ter semana que não vai ter pré-aula. Vai ter semana que vai ter pré-aula. Eu vou avisando vocês. Olha, geralmente quando a gente troca o conteúdo, então a gente teve uma aula de movimento uniforme agora, né? Uma pré-aula. Vai ter uma de move, vai ter uma de vetor. E tem pré-aula, gente, no meu caso, eu posso falar por mim, que vai ter 20 minutos. Vai ser a linha de YouTube mesmo. Porque são aulas, são conceitos mais rápidos, tá? É para você começar a, vamos dizer assim, sintonizar o teu cérebro naquela frequência de conhecimento. Ah, então isso aqui eu lembro, tá bom? Beleza. Ti, quer falar alguma coisa aqui? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci o que eu ia falar, deixa eu lembrar. Uma coisa que pode acontecer também, no meu caso da biologia, pode acontecer pós-aula. Não vai ser frequente também, a maioria das aulas vão ser pré-aulas, mas às vezes mesma coisa que o Danilo falou, tem um assunto que é correlato com o outro, não preciso de uma pré-aula, mas eu gostaria de aprofundar alguma coisa muito particular do que eu falei semana passada, eu posso fazer uma pós-aula. Também isso pode acontecer também. Isso. Uma das coisas que a gente gosta muito e tem gostado muito de conversar é que o fato da gente não trabalhar com apostila faz com que o nosso curso ele vá criando vida. Então, o que é naquele assunto é melhor fazer uma pré-aula ou uma pós? Será que eu posso usar essa hora a mais para fazer um aprofundamento, uma dedução de uma fórmula, uma explicação de um conceito, tá? É nesse sentido, tranquilo? Tem uma pergunta aqui que fizeram, ô Gomo,
que é o Eu vi seguinte, da Jade. da Jade, né? Você quer Uhum. falar sobre isso? Posso falar? Fala aí. Olha, Jade, acho que não sei se todo mundo viu no chat, né? Ela perguntou: eventuais dúvidas que eu venha a ter durante a pré-aula. Vocês aconselham guardar elas para tirar durante a aula ou pode mandar algo no grupo de WhatsApp? Olha, não sei se o Danilo vai fazer diferente. Para mim, né, Jade, eu pretendo fazer assim. Acho que o começo sempre da primeira aula ao vivo, após a pré-aula, né? Então, no meu caso, vai ser a aula da quarta-feira. A gente vai gastar ali o comecinho da aula, uns 20 minutos, 15, para discutir um pouco da pré-aula, tá? E aí acho que nesse momento é a hora de trazer as dúvidas. Eu sei que algumas pessoas às vezes ficam tímidas, né, de tirar dúvida em grupo, mas é o espírito que a gente quer ter aqui nesse grupo, né, da gente se enxergar como irmãos aqui na mesma jornada, né? E a gente ter essa liberdade, tá? De poder abrir as dúvidas. Ó, não entendi tal coisa. A nossa aula quarta-feira agora, que eu estou ansioso para a gente ter, eu vou começar ela discutindo um pouquinho da pré-aula. Entendeu? Isso. Então, hoje, na aula da tarde, foi mais ou menos isso que a gente fez, né? Eu fiz rapidamente passei pelos tópicos, houve algumas intervenções ali, então a gente pode meio que combinar dessa forma, né? Na pré-aula agora, se você se sentir à vontade, você pode sim mandar dúvidas e aí uma coisa importante, a gente vai falar sobre o Slack daqui a pouquinho, qualquer assunto relacionado a conteúdo, evitar de colocar no WhatsApp. Esse ano, o ano passado, como que eu fiz, né? O curso online. Tudo era pelo WhatsApp. E aí chegou um momento que a gente teve que ficar criando grupo para poder mandar só link, grupo para isso. Então, assim, o WhatsApp vai ser. O que a gente vai combinar entre nós? Ele é para mandar figurinha, piada, tiração de sarro, aquelas conversinhas que o pessoal tem de grupo, de amigo, tananã. Se você quiser mandar dúvida, você pode mandar pelo canal do Slack. O Slack ele tem um canal que você faz uma conversa privada, como se fosse um WhatsApp. Você clica no meu nome e manda a dúvida para mim. Pode tirar foto, tá? E aí a gente faz dessa forma, organiza dessa maneira para que o grupo do ou então você manda para gente no privado do WhatsApp mesmo, sem ser no grupo, mas vamos evitar de colocar coisas no grupo que sejam de estudos, porque senão a gente começa a ficar daquele jeito assim, eu não sei se está no grupo ou no Slack, tá? Vamos deixar tudo no Slack, tá? Ti, quer falar alguma coisa? Só reforçar que, assim, eu não sei, eu pessoalmente, tá, Jade, eu não gosto de tirar dúvida por WhatsApp, tá? Por uma questão que, assim, eu acho difícil, geralmente, assim, eu tenho muita dificuldade de entender a dúvida do aluno quando ele manda pelo WhatsApp, porque, assim, é uma questão que eu quero saber se a resposta é B ou C. Aí não é dúvida, né? Isso não é dúvida. Estou pensando em dúvida daquelas que a gente precisa explicar alguma coisa, conversar, discutir. Então, eu prefiro fazer isso pessoalmente, né, no nosso meio aqui online, e preferencialmente nas aulas. Eu vou abrir espaço nas aulas para isso. Mas se é uma coisa urgente, não estou conseguindo dormir, eu preciso saber, a gente pode atender emergencialmente pelo Slack ou pelo WhatsApp sem problema. Beleza. Tá. Então tá, vou passar para o próximo slide, tá? Então, Olha, na verdade, esses slides eles vão seguindo meio aquela sequência que eu tinha comentado com vocês aqui agora há pouco, tá? Então, a pré-aula, a gente já falou um pouquinho dela. As aulas ao vivo. Tá aqui, ó. Pronto. A gente já experimentou a primeira aula ao vivo hoje, né? O tempo, já comentamos também o porquê desse tempo muito longo, né? Para que a gente tenha tempo suficiente para que vocês perguntem, para que a gente possa aprofundar naquilo que for mais importante, para que nós consigamos resolver exercícios de todos os formatos ou da maior parte possível, tá? Acabando a aula, o conteúdo vai ficar disponibilizado para vocês no YouTube, tá? São links que você para ter acesso ao vídeo só pelo link, tá? Eu não vou deixar os vídeos abertos. O vídeo da aula de hoje, por exemplo, já está no YouTube, eu acho, tá? Depois, acabando aqui, eu já mando para vocês, beleza? Se demorar, é pouca coisa. Eu coloquei 24 horas, gente, mas mais por ter um prazo mais de segurança. Em geral, o meu vídeo vem no mesmo dia. Então, acabando a aula da tarde, já vem o vídeo. Acabando a aula da noite, vem o vídeo. Ou então vem os dois no final da noite, tá? Acho que aqui não tem muito o que falar, né, Ti? Você quer comentar alguma coisa aqui? Acho que não. pode tocar, pode tocar. Pode tocar, né? Tá, Uhum. beleza.
Plantão. Então, o nosso plantão. Os plantões, eles foram divididos de tal maneira que cada matéria, que a gente chama de módulo, tenha, a princípio, como eu disse para vocês, 4 horas disponíveis de plantão. Alguns alunos vieram perguntar para mim, nossa, mas 4 horas não é muito pouco? Então, pensando nessa questão, a gente adequou o plantão de uma forma de uma forma que todos ou a maioria possa participar toda semana. É claro que se todos resolverem tirar dúvida, nós não teremos horário, né? Já vou explicar para vocês por quê. Os horários, eles são divididos em bloquinhos de 30 minutos. Então, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui no... Opa. Aqui. Por exemplo. Plantão de dúvidas na quarta-feira, das 8 às 10. Então, aqui nós teremos das 8 às 8h30, um aluno. Das 8h30 às 9, outro aluno. Das 9 às 9h30, outro aluno. E das 9h30 às 10, o quarto aluno. Tá? Sempre dessa forma. Então, cada plantãozinho desse, eu atendo 4 alunos. Tá? Veja que na quarta-feira à tarde, calma que a gente fala já vou falar do agendamento, já chego lá. Claro que, por exemplo, na quarta-feira à tarde, coincide eu e o Thiago dando plantão. Então, você pode agendar comigo numa hora, depois com o Thiago na outra, tá? Uma semana... Tá errado isso aí, Dani. Tá errado? O meu plantão é só na sexta. É só na sexta? É. Que pena. Que bosta, na verdade. Por que é Não, só na peraí. sexta? Não, peraí. Você tem certeza que é só na sexta, cara? Não. Ih! Ih! Olha só. E aí, é ou não é? Deixa assim, não deixa? A ver depois? Depois você vê, depois. Bom, depois a gente vê. Tá? Mas o que importa é plantões de bloquinhos de meia hora, tá? Aqui, alguns alunos já perguntaram como que vai ser o agendamento. Vou explicar. Vamos lá, vamos voltar. Bom, os alunos que fizeram curso comigo ano passado sabem como funciona, tá? O agendamento ele vai ser feito num aplicativo chamado Calendly, tá? Você pode digitar Calendly no teu celular. Eu vou mandar o link para vocês do meu Calendly e o Thiago vai mandar o link para vocês do Calendly dele. Eu vou disponibilizar os meus lá no Slack, tá? Link para acesso ao plantão. Eu também. Você vai entrar no Calendly. Depois eu volto aqui no slide. Eu quero só mostrar para vocês uma coisa. Vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Você vai lá, calendly.com, aí tem uma barra, que a hora que você clicar no meu link, vai entrar no meu Calendly, tá? Aí você vai selecionar aqui, ó, Azimuth Online, tá? E aí vai aparecer um calendário, tá? Esses dias que estão em azulzinho são os dias em que eu estarei atendendo, eventualmente. Então, por exemplo, vai ter lá na quarta-feira um dia azulzinho, de manhã, né? E na quinta à tarde também um dia azulzinho, tá? Então você vai lá, clica, escolhe o dia que você quer agendar o plantão, aí vai aparecer, selecione um horário. Tá aqui, 8, 8h30, 9, 9h30, tá? Aperta ali, seleciona o horário, e aí vai aparecer essa tela aqui, ó. Tá? Detalhes da videoconferência são providenciados após a confirmação. Aí vai aparecer o dia que você agendou. Aqui embaixo vai aparecer, nesse campo aqui, na verdade, ó. Opa, perdão. Aqui no nome vai aparecer o teu nome, ele vai pedir o teu nome, vai pedir o teu e-mail e vai pedir para você fazer uma introdução do que você quer tirar de dúvida. Então você pode, por exemplo, dizer, é uma dúvida de... Por exemplo, vamos supor que você, às vezes, você não quer fazer um exercício. Você quer conversar sobre horário de estudo. Você põe lá, estou com necessidade de organização de estudo. Ou, gostaria de conversar sobre a resolução de tal vestibular. X, uma pauta. Tá? Aí, preenche esses dados e confirma. Tá? Automaticamente, eu recebo uma notificação. Aluno tal, agendou o plantão para dia tal, tal hora. E automaticamente o meu Zoom já monta um link de reunião. Um link de reunião. Então, o que vai acontecer? Se você marcou, por exemplo, um dia lá, 8 horas da manhã,
Quando for mais ou menos 10 para as 8, eu vou te chamar no WhatsApp, bom dia, flor do dia, e vou te dar o link de acesso ao plantão. Aí nós entramos, eu e você, só nós dois, tiramos as nossas dúvidas nesses 30 minutos, passar bem, acabou aí. Tudo bem? Beleza até aqui, gente? Depois, repetindo, a gente vai mandar o Calendly. Antes de abrir para o Thiago falar, deixa eu fazer algumas coisas de ordem técnica. Quando a tua dúvida for um exercício, tá fazendo uma lista, tá fazendo um exercício de vestibular, uma lista ou uma apostila de cursinho, é importante que você faça uma coisa, que é esse item aqui, ó. Exercícios devem ser enviados um dia antes do plantão agendado, tá? Aqui tem um ozinho a mais. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar, tirar a foto do exercício, mandar para mim no WhatsApp. Dan, estou com dúvida nesse exercício. Ponto. O que eu vou fazer com esse exercício? Um dia antes, eu abro meu WhatsApp, olho todos os exercícios e preparo o plantão. Se você deixa para me mandar o exercício na hora, até eu pegar o exercício, colocar no PowerPoint, preparar um slide, eu perco muito tempo. Então, a ideia é que a gente abra a reunião do Zoom e comece a resolver os exercícios. Tudo bem? Repetindo, se for uma dúvida genérica, você pode colocar ali na pauta. Estou com dúvida, gostaria que você me explicasse sobre tal assunto. Se for um exercício, a gente pede que, pelo menos no meu caso, eu peço que você mande para mim com antecedência, tá? Eu também. Então, aí eu quero abrir para o Thiago falar, justamente para que a gente comente por que o plantão de 30 minutos, por que precisa trazer o exercício com antecedência. Essas atitudes também têm por objetivo fazer com que vocês usem o plantão de maneira consciente. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Ti. Legal. O aluno, eu acho engraçado isso, eu não sei se algum de vocês pensa assim, mas eu já tive contato com um aluno que me confidenciou isso, me contou isso. Uma vez estava conversando com o aluno, falei, dia tal eu não vou poder ir, uma coisa estava marcada, porque eu vou preparar a aula. E aí ele me olhou com uma cara assim, mas como assim preparar a aula? Eu falei, eu vou dar aula e a aula precisa ser preparada. E aí ele me falou, eu achei que vocês só chegavam lá e começavam a falar. Então, não, a gente se prepara, tá, para dar aula. E a mesma coisa com o plantão, né? Se você traz lá um exercício, assim, a gente não sabe, às vezes, quanto tempo vai demorar para resolver, também depende muito da sua dúvida pontual, né? Então, também pensar assim, não adianta você marcar um plantão e falar, professor, eu quero fazer essa lista aqui de 90 exercícios. Não vai dar. Um plantão de meia hora não é simplesmente impossível. Então, usar com inteligência esse tempo. Então, eu tenho dúvida nessa lista de 90. Tá, mas você vai ver que tem muitos ali que são parecidos. Então, você vai precisar agora ter um critério para escolher quais que você quer fazer com a gente. Quais que você quer realmente o professor junto para fazer junto. Então, como o Danilo falou, isso envolve uma maior organização da parte de vocês, né? E uma maior responsabilidade também. É isso que a gente conta, né? Isso. Uma coisa que a gente quer evitar, e a gente quer evitar mais por preocupação em relação à preparação de vocês, é que o plantão se torne um momento assim, ai, puta, amanhã tem plantão, peraí, deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. A gente quer que o plantão ele faça parte do processo, ou seja, eu fui lá, peguei a lista de exercícios, aí eu percebi, por exemplo, que toda vez que vem um problema de bloquinho com plano inclinado e atrito, E polia. eu tomo pau. Então, assim, é um problema. É um problema. Então, eu escolho um e muitas vezes eu peço para o Danilo uma aula do assunto. Uhum. Muitas vezes o que menos importa é a resposta da pergunta. Porque eu costumo brincar com os alunos o seguinte: fez o exercício? Parabéns, porque muito provavelmente você nunca mais vai ver um exercício igual aquele na sua vida. O ineditismo dos exercícios ele é absurdo. Né? Eles mudam o número, eles mudam uma coisa. Então, assim, muitas vezes a gente percebe no aluno que o aluno ele vai para o plantão ansiando pela resposta. E a hora que você dá a resposta, parece que ele se realiza. E, na verdade, é o contrário. O que importa menos é a resposta. Eu conseguiria fazer sozinho? Será que se eu pegar isso aqui na minha casa e sentar sozinho e fizer, eu reproduzo o raciocínio? É isso que a gente quer despertar. Então, usem o plantão dessa maneira,
podem frequentar quantas vezes quiserem durante a semana, desde que haja horário, tá? Se organizem para que vocês possam fazer, por exemplo, pela minha experiência, quantas questões eu consigo resolver em meia hora? Olha, 3 a 5 questões, dependendo do grau de dificuldade, não mais do que isso, né? O que pode acontecer muitas vezes? Atrasa um pouquinho o horário de um aluno, e isso é normal. Então, às vezes, o aluno acaba às 8h35, eu aviso o aluno que está esperando, falo, espera um pouquinho que eu já te chamo. Então, é importante que, em você marcando o plantão, naquele horário, você fique meio atento, porque pode ser que atrase um pouquinho. Por isso que a gente também pede para que vocês selecionem os exercícios de maneira bastante criteriosa para não prejudicar os outros alunos. Por exemplo, o ano passado acontecia, e eu não estou reclamando, tá? Eu só vou te contar para vocês. Acontecia de eu sentar no plantão às 8 e sair às 11, 11h30, porque um vai atrasando, aí atrasa um, depois atrasa o outro, isso é normal. Mas a gente quer que isso não aconteça com muita frequência, até para não atrapalhar vocês, tá? Dá tempo de tomar um cafezinho, né, Vi? Lembra? Quantas vezes a gente ficou aqui tomando café, comendo pão de queijo, tirando dúvida. Eu vou dizer para vocês uma coisa. De tudo que eu estou mostrando para vocês, o que eu mais amo é o plantão. Se eu pudesse, eu só dava plantão. Eu amo, é muito louco. Você bate papo, conversa, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Ti, sobre o plantão? Acho que essa última linha que está aqui, eu acho que vai de encontro, inclusive, com o que a Jade tinha colocado na pergunta dela, né? Anotem as suas dúvidas. Anotem as suas dúvidas. E, assim, isso é uma coisa que exige, né, de vocês, caros alunos, uma certa agilidade, uma certa ligeireza. Porque a dúvida surge, e eu vou te falar, a dúvida que surge, ela vai surgir quando? Enquanto você está estudando. A dúvida, ela não surge do nada, não surge quando você está vendo novela, não surge quando você está... Não, é quando você está estudando. Anota. Porque, especialmente se é uma dúvida, por exemplo, que surge na aula, anota. Porque ela vai evaporar da sua cabeça, você vai esquecer. Aí, um dia, aparece numa questão de vestibular, e fala, pô, eu tinha essa dúvida, né? Anota todas as dúvidas que você tiver, e, claro, não só anota e esquece, anota e vai atrás, né? Isso. Mas eu acho que um exercício muito importante esse, de vocês anotarem as dúvidas. E de maneira bem precisa, não assim, o que é mitose? Não adianta, isso não é dúvida, tá? Mas é assim, qual é o papel da proteína motora do cinetócoro do cromossomo na mitose? Isso é uma dúvida interessante. Às vezes você pega uma palavra que você não entendeu e anota só a palavra, significado de tal coisa, né? Fazer uma anotação também meio smart, tá ligado? Não ficar com muito textão, né? Sim. Porque muitas vezes uma palavra-chave, e isso também ajuda a você estimular o teu poder de síntese. Então você começa a ler as questões por palavras-chave. Então, quando você lê certas palavras, você já sabe para onde a questão vai, tá? É tudo, é o que eu falei, pode parecer clichê, mas é um processo, tá? Posso trocar aqui, Ti? Pode. Pode, beleza. Tá acabando já, tá, gente? O Calendly a gente já falou. Em breve a gente vai mandar o link para vocês. E o Slack, né? O Slack, a gente, como vocês já entraram no Slack, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir, eu vou soltar aqui o compartilhamento. O Thiago vai abrir o Slack, ele vai navegar um pouquinho com a gente, para a gente dar uma passada juntos em cada uma das salas, o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá? Você consegue compartilhar aí, Ti? Eu tô procurando aqui, só um minutinho. Tá aqui no Slack. Consigo. Tá liberado para você compartilhar, né? Tá sim. Aí. Estão vendo a minha tela aqui, né, pessoal? Eu tô aqui na tela do Slack, então, né? Deixa eu só achar uma coisa que eu queria usar. Tá, vocês estão vendo o meu mouse roxo aqui, né? Acho que dá para ir assim. Tá, eu tô vendo aqui. Tá. Então, no Slack, a gente fez aqui, né, a nossa organização, né? Você tem aqui na esquerda os canais, né? Os que estão marcados com a hashtag são canais abertos, os que estão com cadeadinho são só dos cursos que vocês contrataram. Então, quem contratou os 3, vai ter os 3 aqui, como está mostrando aqui para mim. Dentro de cada canal, né, de cada curso, você vai ter os materiais. Então, por exemplo, aqui eu estou no meu de biologia, né? Então, eu tinha já compartilhado com vocês lá no começo informações gerais do curso. Aqui minha carta de boas-vindas, que todo mundo que é do meu curso deve ter lido. Aqui é a minha primeira pré-aula. E a gente vai também estabelecendo alguns diálogos, tá? Então, aqui, leia sempre, né? Esse é o nosso AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente vai colocar aqui diálogos.
E a gente vai poder colocar aqui materiais extras, né? Então, eu coloquei aqui já a atividade da semana 1, aqui instruções, né, de como é que você vai usar esse material. Aqui um material extra de leitura, que não é obrigatório, está tudo explicado aqui, né, conforme você vai avançando. Aqui eu compartilhei também a minha lousa da aula, tá? Então, usar o canal que é da matéria, né, do módulo, como sendo um ambiente virtual de aprendizagem, um local onde você vai encontrar um diálogo com o professor e vai ter um fluxo do curso aqui. A gente vai só colocando coisas aqui conforme elas vão sendo necessárias, que é para você não ficar ansioso. Imagina que eu coloco já, por exemplo, todas as aulas do ano inteiro aqui. Aí o aluno vai ficar completamente perdido. Então, vai acompanhando semanalmente, né, o canal do seu curso, vai vendo o que vai sendo acrescentado, você provavelmente recebe notificações quando coisas são acrescentadas, e de novo, né, não deixa acumular. Recebeu uma notificação? Já vai lá, olha, o que é? É texto, é lista, é um vídeo, e já vai se inteirando, já vai deixando isso, né, como eu falo, vai surfando na onda, não deixa a onda passar, né, vai surfando em cima dela, não deixa esse trem passar. E eu queria chamar um pouco da atenção também para os canais abertos, né? Que a gente separou aqui 3 por enquanto, pode ser, na verdade 4, pode ser que mais apareçam ao longo do tempo. Aqui, vestibulares, por enquanto, não tem nada. A gente vai deixar aqui para informações vestibulares. Data de inscrição, calendário, prova que abriu, tá? E isso aqui pode ser alimentado por vocês também, tá? Então, acho que todo mundo, né, do grupo, não importa o curso que você faça, já entra aqui no vestibulares, já se inscreve nesse canal, já participa dele. Você pode colocar, professor, saiu agora a UEM, abriu inscrição, pode colocar aqui. Eu e o Danilo, a gente vai colocando, tá? Vocês também, né? Todo mundo junto. Simulados, vai ser só para os simulados, também vai estar vazio por enquanto, né? A gente vai colocar aqui os nossos simulados nesse canal. Fórum livre, não, sala de estudos. Sala de estudos é uma ideia que a gente teve, que a gente quer estimular em vocês, onde vocês podem se ajudar uns aos outros. Aquilo que a gente falou, eu não quero que vocês se enxerguem aqui nesse curso como concorrentes, mas como parceiros, como catalisadores, como um que pode ajudar o outro. Então, lá, a Jade, por exemplo, falou, se eu tiver uma dúvida na pré-aula, olha, aqui é talvez um lugar onde você possa colocar essa dúvida. Falar, gente, eu sou a Jade, assisti a aula do Tiago, alguém entendeu lá o conceito que ele falou de método científico? E alguém pode vir aqui te ajudar. Esse canal, ele é constantemente monitorado por nós, professores. Então, a gente quer, sim, que vocês criem esse hábito de ajudar um ao outro, que é, inclusive, muito pedagógico, viu, gente? Quando você explica alguma coisa para alguém, você aprende mais do que a pessoa que tá ouvindo. Então, você criar esse altruísmo, né, de poder ajudar os colegas, você só sai ganhando. Você percebe, quando você quer explicar alguma coisa para alguém, você tem que organizar a coisa na sua cabeça de tal maneira que você sai saindo mais, sai sabendo mais. Então, essa é uma sala que a gente gostaria de estimular a participação de vocês também, tá? Posso fazer um comentário sobre essa sala rapidão? Claro, por favor. É assim, gente, existe muitas vezes um senso comum de achar que o aluno que está ensinando o outro é arrogante, tá? A gente eu já vivi em ambiente de cursinho, a gente sempre tem aquele aluno que muitas vezes o cara parece ter uma pinta de meio metidão, mas na verdade ele só quer ajudar as pessoas. Então, muitas vezes, o que eu percebo nos alunos é um bloqueio duplo. Quem precisa da ajuda, muitas vezes tem vergonha de pedir, e quem gosta de oferecer ajuda, às vezes tem vergonha de oferecer porque tem um pouco de receio de ser visto ou de ser interpretado como arrogante, exibido ou intimidador. É muito importante que a gente pare de ter esse tipo de comportamento dentro de uma sala de cursinho. Isso é o tipo de atitude que a gente entende numa turma de alunos de 10, 12 anos. Quando vocês têm uma certa idade já, a gente precisa tentar se desvencilhar um pouco desse receio. Então, se eu tenho domínio de tal matéria, eu posso explicar para os alunos, eu posso explicar para os meus amigos, sem precisar ser uma pessoa arrogante. Então, muitas vezes a gente acaba deixando de ter esse canal por receio, por ter medo de expor, no caso de quem tem dificuldade, medo de expor a fragilidade, e no caso de quem gostaria de ajudar, e eu posso falar com uma certa propriedade, em que sentido? Eu só virei professor porque no cursinho eu descobri que eu adorava ajudar os outros. Eu entrei em farmácia, não ouvi meu coração, fiquei 4 anos batendo cabeça dentro do curso de farmácia para descobrir que eu tinha uma vocação para ensinar os outros. E eu descobri essa vocação no cursinho.
Mas eu ficava lá, não, mas ensinar os outros, ai não, mas eu amava. Às vezes eu largava de estudar para ficar ensinando as pessoas à tarde, né, no cursinho. Então, assim, é muito prazeroso. E é muito prazeroso, muitas vezes, você ser ensinado, você ser ajudado por um cara que está no seu. Tá no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível. Porque muitas vezes vocês olham para o professor de um jeito um pouco de baixo para cima, não, porque o professor é o detentor do conhecimento. E, de repente, estabelecer um vínculo com um colega, mesmo que seja um vínculo virtual, muitos de vocês aqui, é revelador, cara. Eu acho muito legal. Então, tentem se despir um pouco dessa questão, se é que isso exista, para a gente conseguir fazer esse ambiente bastante produtivo, tá bom? Eu fico imaginando, assim, o meu sonho de consumo os alunos falando do fórum, falando, não, eu vou jogar essa pergunta lá no Slack do Ciência Natureza, porque lá os caras são alguém super vai proativos, responder. vai vir mais de uma, às vezes, alguém pode discordar da resposta do colega, o colega fala assim, puta, eu acho que não é por esse caminho, não. Claro, sempre, né, gente, com muita decência, muito respeito pelos outros e tudo mais. E não sei se eu falei isso, agora me perdi. Eu e o Danilo, a gente está constantemente monitorando esse canal. Então, se acontecer, às vezes, de um aluno fizer uma pergunta, um outro aluno vem e responde, e a resposta tem algum erro, a gente vai lá e fala, gente, obrigado pela participação, este ponto aqui a gente poderia pensar dessa outra forma e vai, né? Então, assim, o nosso compromisso é de que não vai sair nada de errado daqui, tá? Pode confiar totalmente que a gente não vai deixar nada de errado passar. E uma outra coisa, só para complementar isso que você falou, Ti, às vezes, a gente, muitas vezes, ao ler uma resposta que está imprecisa ou tem algum conceito errado, a gente não precisa dar a resposta na hora. A gente fala, olha, pensa de tal jeito, pensa de tal... Vai por um outro tipo de raciocínio. Então, muitas vezes, aquilo vira um momento onde a gente realmente está estudando, tipo online ali, no WhatsApp, como se fosse o WhatsApp, tá? Beleza? Legal. E eu queria falar um pouquinho do Fórum Livre, né? Que é esse aqui que eu estou abrindo agora, onde aqui é para você falar o que você quiser sobre qualquer assunto, não precisa ser de vestibular, qualquer outra coisa, contar uma coisa que aconteceu na sua vida. Essa semana fui na padaria, aconteceu isso, um desabafo, chorar um pouco, procurar um apoio. Eu até coloquei aqui. Eu já comecei desrespeitando o título do canal, né? O canal se chama Fórum Livre e eu pus um negócio do Enem Digital aí. Eu vi isso ontem. Tá? Faz Mas parte. tudo bem. Isso daí tinha que estar no Onde que a gente... vestibular. no vestibular, né? Tá. Se quiser, depois dá para trocar ali. Tranquilo. Eu tinha colocado aqui, uma thread, eu abri essa thread no dia 1º de fevereiro, apresentações, né? Use essa thread para se apresentar, conte um pouco sobre você, quais são suas expectativas em relação ao curso, a este curso, tá? O curso de Ciência da Natureza, né? Qualquer módulo que você faça em 2021. E eu já tinha colocado aqui uma resposta, né? Se você colocar aqui, acho que aparece aqui no cantinho, né? Aparece a thread. E todas as respostas que você fizer para essa primeira pergunta vão aparecer dentro dessa thread. Então, eu comecei aqui, eu vou começar, meu nome é Thiago, sou professor de biologia, né? Então, eu queria estimular vocês, não me deixem sozinho aqui nessa thread, responda também, fala um pouquinho de vocês. Sei que vocês, às vezes, mas eu sou muito novinho, eu tenho 17 anos, eu não fiz nada. Poxa, conta um pouquinho, certamente tem algo de interessante aí. Você surfa, você anda de skate, anda a cavalo, conta um pouquinho de você, a gente está interessado em saber mais. Outra coisa, viu, Ti, em relação a isso. Nós fizemos uma pesquisa no Google Forms, foi enviado para vocês o link. Tá? Ela está dentro do Fórum Livre. Gente, é importante que vocês respondam essa pesquisa. Tá? Eu estou com ela na tela agora, pessoal. Essa daí, tá? É uma sequência de perguntas para que a gente trace um pouco do perfil de vocês. O que a gente está interessado em saber? Primeiro, já sabemos que a maioria esmagadora quer prestar medicina. Segundo, qual é a média de idade? Terceiro, qual é a média de experiência anterior em cursinho? Quarto, qual é a impressão que cada um tem em relação às ciências da natureza? São perguntas nesse sentido, tá? São perguntas em que a gente não sabe quem respondeu, só vem para a gente os números. Então, a identidade de vocês ela não é revelada nem para a gente, nem para os seus colegas, nem para a gente. A gente vem só na forma de um número. A ideia é que a gente pegue esses números e use esses números de uma forma que a gente possa traçar uma estratégia mais legal para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho alunos muito mais velhos, ou se eu tenho alunos, que nem a Ju, acho que tinha falado que é recém-saída do terceiro ano, a gente tem estratégias diferentes para trabalhar organização de lista de exercício e até o jeito de lidar com vocês.
tá? Então, assim que possível, vai lá, responde rapidinho, sigilo absoluto, tá? Que às vezes a gente não responde porque não quer se expor, é absolutamente normal, tá bom, gente? Que mais, Ti? Do Slack, eu acho que você quer falar mais alguma coisa do Slack? Eu acho que eu falei tudo que eu Não, né? queria. Ah, tem. Apareceu aqui no chat uma dúvida da Carol, mas vamos terminar a falar do Slack primeiro. Deixa eu ver. Ah, Carol no Fórum Livre, tá? Depois eu adiciono você, Carol. A Carol Ormon. Depois eu adiciono, que é como tá na tela do Thiago, eu adiciono você. Mas vocês não conseguem entrar nessa tela no canal Fórum Livre sozinhos? Não aparece Eu já para sei, já sei o que é, Dani. Se não aparecer para eles, eles têm que vir, acho que aqui no canais. Deixa eu ver. Quando você vem aqui, ó, tá vendo onde eu estou clicando, gente? Aqui no canal canais tem um mais. sinalzinho de mais, né? Aí tem aqui a opção criar canal, que não aparece para vocês, aparece só para mim e para o Danilo, tá? Mas para vocês aparece a opção explorar canais. Aí você clica em explorar canais e aí ele vai te mostrar todos os canais que tem e você pode aqui também pesquisar pelo nome do canal. Tá? Então, Fórum Livre. Aí ele aparece para vocês, tá? Aí você clica nele e você entra nele. Aê. Legal? Outra coisa que eu queria comentar com eles é o seguinte, Ti, faz o favor, volta lá num dos canais, abre, pode ser o de física. Gente, seleciona para mim aí, Ti, rapidão, um vídeo ou meu material de aula. Tá no de física? Ou de Tá. física ou de química, tanto faz. Aí, pronto. Você tá vendo que tem essas mensagens meio begezinhas, né? Meio amareladinhas. Essas mensagens, elas são fixadas. Então, os materiais Tem de esse pin aula... aqui, né? Isso, Aí, se você for com o cursor naqueles 3 pontinhos ali, vai no cursor com aqueles 3 pontinhos. Lá no canto, ali, Aqui. ó. Isso. Aqui? Isso. Tem uma opção aí, ó. Lembre-me disto. Então, ó, se você, por exemplo, viu que a gente mandou um material e naquele exato momento você não puder ler, aciona essa opção, lembre-me disso. E aí você pode dizer quando você quer ser lembrado, tá? Para que você possa gerenciar esse fluxo de informações, beleza? Acho que era isso. Era isso, Bacana. tá? Eu vou parar de compartilhar então, tá? Tá, beleza. Então esse aí é o Slack. Pronto. Peraí que tem uma dúvida aqui. Calma, estamos chegando no simulado. Estamos chegando no Simos. Falei que tinha coisa para falar, né, gente? Falei. Só rapidinho, Dani. A Ah, Carol tinha mandado uma pergunta antes, não sei se eu apaguei a pergunta dela. A Carol Rissani. Se for uma dúvida aparentemente rápida, eu devo agendar um horário de 30 minutos no plantão ou ver a tá. possibilidade de resolver isso durante, né, ou nos minutinhos finais da aula mesmo? Eu acho super. Se for uma coisa assim muito, muito rápida, você pode resolver, né, como a gente falou, no WhatsApp com a gente ou lá na sala de estudo do Slack, você pode colocar lá para os seus colegas te ajudarem. Eu acho que agendar um plantão para uma coisa muito simples, acho que não precisa. Acho que dá para fazer durante a aula também. Às vezes o aluno também tem dificuldade de identificar. Já aconteceu várias vezes comigo, o dono fala, professor, posso tirar uma dúvida com você aqui? É 2 minutinhos. E eu ficar 40 minutos com a pessoa explicando de pé no corredor do cursinho, porque não era simples coisa nenhuma. Então, às vezes, você pode tentar mandar para a gente fazer uma triagem. Vale a pena um plantão para isso, professor? E a gente responde para você se vale ou Isso, não. também achei essa ideia boa. Perfeito. Tá, perfeito. Tudo bem? Beleza. Bom, então o Slack a gente já falou, né? Eu ia mostrar como é que entra no Slack, mas ó, já tinha separado aqui um tutorialzinho e tal, mas a gente já explorou, vocês já exploraram, tá? Acho que tá mais do que visto, tá? E aí, chegando já no final, né? A gente estava naquele caminho, né? Lembra que a gente começou aquela sequência, ó, falando de pré-aula, o porquê da pré-aula, o porquê da aula ao vivo, os exercícios, os plantões, e agora falta os simulados, né? Os simulados, gente, eu confesso para vocês, aí eu vou cometer uma confidência, ou melhor, uma inconfidência. Eu dou curso isolado desde 2014,
tá? Eu sempre tento fazer uma agenda de simulado, mas muitas vezes a agenda não funciona. Geralmente os alunos têm algumas questões em relação ao simulado. Então, como que a gente vai oferecer simulados para vocês? Simulados serão mensais, tá? Só contemplando, obviamente, as disciplinas de ciências da natureza, física, química e biologia. Né? Uma das perguntas que os alunos têm, né? Como vai ser esse simulado? O simulado ele não tem uma data, não tem um calendário, mas você sabe que vai ser sempre no último final de semana daquele mês que você vai receber o simulado. Tá? Então a gente começou a aula agora no dia 8 de fevereiro. No último final de semana de fevereiro vem o teu primeiro simulado. Tá? Esse simulado ele é composto por 20 questões de múltipla escolha por disciplina. Então são 20 de física, 20 de química e 20 de biologia. E mais 3 questões discursivas por disciplina. Então o simulado vem com 60 questões e mais 9. Tá? Essas questões você vai fazer quando você quiser. Tá? Não existe uma hora marcada. E também existe a possibilidade de você não fazer as questões discursivas. A gente sugere, justamente porque aqui vai justamente naquela linha do que a gente estava falando agora há pouco. O processo de redigir uma resposta, o processo de raciocinar, organizar os argumentos para conseguir redigir a resposta, como o Thiago falou, é um baita de um processo de aprendizagem. Tá? Você quer falar alguma coisa em relação a isso aqui, Ti? Quero. Fala aí. O simulado, eu acho ele muito importante, né, pessoal? Eu acho, quando o Danilo me falou que os alunos às vezes não gostavam de fazer simulado, eu fiquei até espantado. A cultura que eu estou aqui em São Paulo de que, assim, se não tiver simulado, o aluno às vezes nem quer o curso. Que o simulado é uma coisa realmente importante. E aí, nesse simulado, né, as questões teste, né, claro, a gente vai ter um gabarito, isso é tranquilo. As questões discursivas, eu acho que isso é um valor tremendo para vocês. Por quê? Porque quem vai corrigir essas questões somos nós, eu e o Danilo. E a gente vai poder dar um feedback muito pontual. A gente vai poder ver exatamente, em termos de matéria, qual é o assunto que você tem dificuldade. Em termos de escrita, qual é o problema? O que você está fazendo que não está ficando legal na sua resposta? Está sendo muito prolixo? Está sendo muito sucinto? Está com problemas ali de fazer um texto claro? E então a gente vai poder ter acesso a isso. Isso é um privilégio, tá? Em nenhum lugar do mundo, nenhum curso que você tem, é o professor que dá aula, que corrige a prova do aluno e que vai poder dar o feedback quase em tempo real. Então, o Danilo falou que o simulado você pode fazer a hora que você quiser, e é verdade, você pode mesmo, mas o que eu recomendo é que você também não deixe acumular. Tá? Faça ele ali, a gente vai liberar no final de semana, acho que uma semana, máximo 2, é um tempo bacana, porque senão depois também começa a aparecer já coisa nada a ver, porque o curso está rolando, então vai ter já novos assuntos surgindo, aí você vai parar para fazer aquele simulado que era da matéria do primeiro mês, também começa a ficar difícil de você manter. E quando for fazer o simulado, a gente vai estar tudo escrito nele, dar uma orientação para você realmente simular a situação de prova. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar conversar com a sua família, né, e falar, hoje eu vou fazer um simulado das 2 da tarde até as 4, então eu preciso desse tempo para mim, eu preciso que nesse tempo eu não seja perturbado, e você precisa ter um lugar para isso, se vai ser no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, não sei a realidade de cada um, né? Mas é importante ficar bem claro para sua família o quanto isso é importante para você e o quanto eles têm que ser parceiros nesse momento. Quer falar da disciplina consciente, Dani? Pode falar, pode falar. E a disciplina consciente, o que é isso? Isso é uma coisa que eu aprendi no poliedro. Lá, os nossos simulados são assim, são com disciplina consciente, que é o quê? Não tem fiscal. Não tem fiscal. Se você quiser, no meio do simulado, abrir a sua apostila, o seu caderno e consultar, você pode. E a gente não liga. Só que você está enganando quem com isso? Aí você vai lá e consegue 2, 3 pontinhos a mais na prova. Mas você está se enganando, né? Então, a nossa ideia aqui, assim, na hora que você for fazer o simulado, diferente de uma lista, né? Porque a lista você pode fazer com o caderno do lado, com a aula rolando, né? E é tranquilo, isso é normal também. O simulado não. O simulado é para simular, né? Sentar,
focar, fazer. Errou, errou. Ah, mas é uma questão de teste que eu estou na dúvida entre A e a D. Chuta umas das duas e vamos ver o que acontece, tá? E agora, o que é importante? Se você ficou na dúvida entre A e a D, não é importante você ter acertado ou errado essa questão. É importante que você ficou na dúvida entre duas alternativas. Então, essa é uma questão que você tem que correr atrás, precisa, né, marcar um plantão, estudar, colocar para os colegas no chat, né, e ir atrás disso, porque às vezes você acertou no chute, não valeu, né, tem que ir atrás para ver, para não acertar no chute, para acertar, né, com consciência. Então, disciplina consciente, não colar, tá? Não colar, né? Vai lá, faz a prova como se fosse uma prova mesmo, valendo. Danilo? Eu queria fazer 2 complementos em relação à fala do Thiago. O primeiro deles é o seguinte: tem muito. Isso eu posso falar porque a maioria dos alunos que está aqui com a gente é aluno do Mato Grosso. E aqui existe uma coisa assim: a gente faz simulados de vários tipos. Então, tem o simulado do formato do Enem, o simulado do formato da VUNESP, enfim. A nossa ideia não foi privilegiar nenhum formato, né? A nossa ideia é desenvolver em você a capacidade de resolver muitas questões num tempo curto, né? Então, qual é o tempo ideal para resolver essa prova, Danilo? A gente acredita que para resolver uma questão de múltipla escolha, em média, você tem aí 3 minutos, né? Então, quando você for fazer o simulado, dentro dessa ideia que o Thiago falou de tentar simular, o que é fundamental é o tempo. Então, uma prova de 60 questões a 3 minutos são 3 horas de prova. 3 horas de prova, tá? Numa questão discursiva, você vai ter aí de 6 a 8 minutos para responder. Então, essa métrica do tempo, ela é fundamental para você, porque se você ficar fazendo isso o ano inteiro, você vai se acostumar com esse processo, tá? Então, esse é o primeiro recado. E o segundo recado é reforçar o que o Thiago falou. O simulado, ele é muito mais importante o pós do que o momento em si. O que eu faço com aquele resultado? Até por conta disso, a gente acredita que, e a gente discutiu um pouco sobre isso, quantos simulados a gente deveria oferecer para vocês? Porque a gente sabe que tem lugares que oferecem simulado todo final de semana. Eu acredito que isso é bastante contraproducente, porque o simulado ele vira uma coisa para o aluno que vai causando trauma. O simulado ele tem que ser um momento em que o aluno se prepare para ele. Então ele sabe que ele tem um por mês. Então o que a gente espera de vocês? Que você passe o mês inteiro se preparando para o simulado, que você no momento em que receba o simulado, faça o simulado com afinco, e que no próximo mês você tire esse mês para verificar os problemas do simulado. Então você tem um mês para olhar, por exemplo, que nem o Thiago falou, eu errei essa questão por quê? Porque eu não li, porque eu não sabia o conteúdo, onde foi o problema? É muito, muito importante. Então, quando a gente fala da métrica do desempenho, não é só o resultado do simulado, é as circunstâncias em que aquele número foi obtido, né? Quanto eu tirei? Eu tirei 30, mas eu tirei 30 em que circunstâncias? Como que foi isso? É esse tipo de percepção que ajuda até você mesmo se avaliar, olha, eu tô bem, eu tive que chutar 10, mas das 10 que eu chutei, eu acertei 8. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Você não vai ter essa sorte na prova, entende? Tá? Beleza? Acho que era isso, né, Ti? Fechou. Show? Tá Fechou. bom. Bom, uma outra partezinha para a gente encerrar, acho que agora está no final já, tiver, está no final. Esse aqui é o último slide. Como é que a gente toca essa engrenagem para funcionar? Né? Como é que a gente se torna protagonista? Eu gosto muito dessa palavra, protagonista. Também gosto. Quando você assume a posição de protagonista na tua vida, você aprende a olhar para suas necessidades e fazer o teu próprio caminho. Só que para você conseguir, vamos dizer assim, entrar nessa pegada, né, de se autogerenciar e de estudar sozinho, você precisa ter uma rotina. Então, aquele começo do nosso encontro, onde nós nos colocamos à disposição para os encontros de plantão, para discutir a composição de horário, é justamente nesse sentido, tá? Então, a ideia é que vocês estabeleçam uma rotina. Essa rotina, gente, até lá no questionamento, no questionário do Google Forms, tem uma perguntinha. Muitas das perguntas que a gente pôs ali, pelo menos a gente pensou, né? Teria como objetivo também chamar a atenção de você. Por exemplo, você faz uma atividade física?
Você anda fazendo uma atividade física? Atividade física não precisa ser uma musculação, uma caminhada, uma yoga, né? Você tem um momento em que você dá um out no celular e fica com o teu corpo? Então, esse tipo de pergunta precisa ser feita para vocês, por vocês, nesse momento. Eu preciso ter uma rotina em que eu tenha um momento em que eu me alimente bem, em que eu tenha um momento em que eu tente fazer uma atividade física, se não der para fazer todo dia, que a gente intercale, tá? Dentro dos horários de estudo, levar Posso falar um algumas... pouquinho, Dani? Pode, Rapidinho? pode. Queria fazer um comentário que tem a ver com o que você falou. A gente, às vezes, né, pessoal, eu sei disso porque eu sou muito assim, é uma coisa que eu tenho que me policiar. E especialmente quando eu era mais jovem, era mais ainda, então talvez seja a realidade para vocês. Às vezes a gente coloca muito a nossa vida no futuro. E a gente esquece de viver o presente. Quantas vezes eu vi, mas quando eu passar no vestibular, quando eu estiver na faculdade, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. E, na verdade, o que às vezes o aluno não percebe é que é tudo um contínuo. Que se você fizer um colégio saudável, um cursinho, né, ou um curso como o nosso aqui, saudável, você vai ter uma vida saudável de universitário e de profissional, quer dizer, é tudo um contínuo. Não esperar acontecer para começar. Eu acho que esse é um recado importante também. Danilo? Uma coisa que é muito importante, eu passei por vários momentos da minha vida e muitos deles eu fui muito sedentário, né? Até mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, quem me conhece sabe que eu era bem gordinho. Eu perdi 20 e poucos quilos com a caminhada, começou bem do levinho, né? Então, existe uma coisa que a gente estuda na física, né? Talvez alguns de vocês vão lembrar, que é o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o dinâmico. Ok? Ou seja, é muito mais difícil você tirar o corpo do repouso do que manter ele em movimento. Essa etapa de passar do sedentarismo para uma atividade física, ela é a mais difícil. O conselho que eu posso dar para quem tem esse tipo de angústia é começar bem de leve. Não adianta você começar se olhando para uma pessoa que é marombeira. Não, eu vou dar uma volta no quarteirão. É uma volta no quarteirão, é 20 minutos. Acelerando um pouco o passo. Porque, gente, vocês sabem, vocês estudam biologia. O sedentarismo ele atrapalha uma série de funções, inclusive a função mental. Você começa a ter mais sono, você começa a comer pior, você começa a ter menos oxigenação no cérebro. E aí o Thiago pode ficar aqui até amanhã discorrendo sobre isso. Então, quando a gente fala em atividade física, é um momento em que o seu batimento cardíaco aumenta um pouquinho de frequência, que você consiga transpirar, né? A gente precisa arrumar, e vocês, sobretudo, precisam arrumar um tempo para fazer isso, gente. Porque chega no final do ano, a gente está surtando. É muita energia acumulada, tá? Então, nesse sentido, tá? Atividade física você pode fazer a qualquer momento, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer atividade física ou bem de manhãzinha ou bem à noite, né? Então, assim, depende muito, mas é importante que você comece a se Sigam esse preocupar. conselho. Sigam esse conselho, porque tem um estudo que eu li recentemente, que, pelo menos aqui em São Paulo, né, durante a tarde, no pico do sol, os níveis de ozônio na atmosfera baixa, eles ficam muito altos, e o ozônio é um veneno para as nossas células. Então, de manhãzinha, quando não produziu muito ozônio, e de noite, quando ele já dissipou um pouco, é melhor mesmo. É verdade. Então, assim, vocês vão achando os horários, mas é muito importante, gente, que você comece a refletir sobre isso. Ninguém aqui está pregando que você vai fazer atividade física para emagrecer e ficar que nem um palito. Atividade física, ela vai aumentar a tua performance cognitiva. Começa pensando desse jeito. A gente não está nem falando da estética, ok? A gente está falando de uma performance cognitiva, né? Diminui a ansiedade. Quem tem ansiedade, quem tem síndrome do pânico, quem tem esses picos de ansiedade, você vai começar a gastar energia, produzir serotonina, produzir endorfina. Então, assim, começa a pensar um pouco nisso, na questão da alimentação. Tudo isso faz parte da rotina, tá? Beleza? Em relação ao planejamento de estudo ainda, a gente sugere que os planejamentos de estudo contenham, então, períodos de estudo longos, períodos de 2 horas, 1h30, tá? Esses horários sejam horários semanais. Então, quando eu falo em reformulações periódicas do planejamento, toda semana eu monto o meu horário da semana. Eu não vou montar o meu horário até dezembro, porque as demandas vão mudando.
Então vai ter semana em que o conteúdo de biologia está mais pesado, tem semana que você vai ter que praticamente se dedicar só à física e vai deixar a química de lado. Então, essa maleabilidade no horário precisa ser feita, tá? E atenção para as matérias com maior dificuldade, né? Então, procurar como diz a expressão, né? Botar o dedo na ferida. Então, todo mundo sabe qual é o calcanhar de Aquiles de si mesmo, né? Se eu pedir para você enunciar aqui para vocês, cada um o seu calcanhar de Aquiles, vocês vão saber. Então, vamos resolver. Vamos evoluir no sentido de, assim, não dá para fazer do mesmo jeito que eu fiz o ano passado. Então, existe uma tendência natural, sim, dos alunos ficarem mais tempo estudando matérias nas quais eles são estão mais confortáveis, porque eles não se defrontam com as dificuldades. Então, a gente quer evitar esse tipo de coisa. Por isso, a gente está abrindo todos os canais de comunicação. Acho que é por aí mesmo. Por aí, né? Tá contemplado. Beleza? Tudo bem, gente? Então é isso. Tá aí. Fechamos a nossa reunião. Que a gente planejou para ser meia hora, foi 1h30. Meia hora, foi 1h30. Nossa, foi 1h30. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode não é falar. uma dúvida, eu quero um conselho. Diga. Eu fiz o ensino médio, curso técnico integrado, então era bem específico, eu tinha muita matéria técnica, sabe? Você fez IF? Então, sim. Muita coisa de química, principalmente, ficou pendente porque a ementa era muito, muito extensa e a carga horária era muito baixa. Tá. Então, eu sinto que eu me perdi assim no tempo durante o ensino médio, sabe? Aí eu quis contratar o curso, inclusive. Aí eu queria saber se esses passos que vocês passaram, você acha que é o suficiente, se você acha que eu devia fazer algo a mais, entendeu? Porque eu não queria me sentir para trás, assim, ou ficar boiando. Amandinha, você tem que tomar só cuidado com essa coisa do suficiente. Primeiro eu vou te responder uma coisa que vai parecer uma resposta meio evasiva, mas o suficiente é aquilo que você vai fazer, é o que você conseguir fazer. Isso é primeiro. Né? Uma outra questão é a seguinte: muito cuidado, porque a gente, nessa ânsia de, entre aspas, recuperar o tempo perdido, acaba se metendo em compromissos os quais você não consegue nem honrar com eles. Então, o que a gente oferece de aula, de carga horária, é mais do que o suficiente. O resto é você com você mesma. É você com você mesma. Então, onde é o momento em que você vai começar a virar a chavinha? É depois que você assistir às aulas, a pré-aula, a aula ao vivo, você sentar ali para fazer exercício. É ali que, como diz o ditado, a cobra vai fumar. Quando você estiver sentada fazendo os exercícios, quando você vier procurar a gente. Então, você tem que se preocupar em fazer agora. Não ache que, de repente, pelo teu, pode ser que eu esteja me tomando uma interpretação errada, mas o jeito que você falou, parece que você está agoniada no sentido de assim, será que eu preciso contratar mais aula, mais curso? Calma, porque também ficar o tempo todo na frente do professor não vai te resolver problema nenhum. Né? Você precisa passar aquilo da lousa, da tela, para a tua cabeça. Então, fica tranquila, observe as primeiras semanas. Começa a se observar no curso. Como é que você lidar com essa situação? Você está lidando com essa situação? Estou conseguindo acompanhar? As aulas ao vivo têm sido tranquilas? Como é que eu me comporto na hora de fazer exercícios? E aí vai conversando com a gente. Dan, olha, estou sentindo que eu não estou conseguindo acompanhar a aula ao vivo direito. A gente vai buscando coisas, mas não se preocupe com isso agora. Se preocupe em fazer. Sabe aquela coisa um dia de cada vez? Que coisa que a avó fala, né? Que a gente quer matar, mas é verdade. Né? Vou dar um testemunho. Fala aí. Eu acho que a sua história lembra muito da minha, viu, Amanda? Eu fiz colégio técnico também, de processamento de dados, e eu simplesmente não tive biologia. Eu tive biologia no primeiro ano só, e era assim, o professor, numa aula, ele vinha e falava do leão que come o gnu. Na outra aula, ele vinha e falava de tétano. Na outra aula, ele vinha e passava um vídeo do DNA. Então, assim, era uma coisa, para mim, biologia era uma coisa impensável, inimaginável, não fazia ideia do que era aquilo. Fiz o primeiro, só tive no primeiro ano do colégio. Segundo, terceiro, eu não tive, né? Aí fui fazer cursinho. Porque tá sendo do terceiro, eu não passei no vestibular, né? Também nem prestei FUVEST, era outra coisa que até eu não queria alongar muito a reunião,
mas até na minha aula depois eu conto mais da minha história. Não, pode E aí, contar então, aí, velho. Pode contar, pode contar. você não vai dar aula de física ainda? Você Vai, não queria? conta, cara. Conta. Eu, quando saí do colégio, eu nem prestei FUVEST, aquela história que o Danilo falou, né? Eu não vou nem prestar porque é uma coisa tão longe, tão irreal. Enfim, fui fazer cursinho. E, cara, no cursinho, eu descobri ali, descobri a biologia. Eu tinha aulas de biologia ali que eu achava maravilhosas. Eu entrei no cursinho querendo prestar ciência da computação, porque eu fiz o meu colégio técnico em processamento de dados. No primeiro mês de aula, eu já tinha mudado, eu falei, não vai ser ciência da computação, vai ser, sei lá, outra coisa, medicina. Aí depois eu vi que medicina, para mim, também talvez não desse para minha preparação. Aí eu falei, vou prestar biologia, e fiquei indo e voltando, né? No final prestei veterinária, eu sou veterinário. Depois eu fiz biologia, eu sou biólogo também, mas não vem ao caso. Mas só te falando que, assim, você foi me contando a sua história, né, Amanda? Eu fui me identificando muito com ela, tá? Então, assim, dá para tirar o atraso, sim, tá? Você vê, eu não tive biologia no colégio, estudei biologia só no cursinho e consegui ser aprovado. Então, assim, dá para tirar o atraso, sim. Claro, assim, né? Não é uma coisa que se tira de letra, super fácil, mas dá para fazer bem feito, sim. Entendeu? Tem uma pergunta aqui que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada, tá? Imagina. Você Valeu. quer fazer complementar alguma coisa, Amandinha? Qualquer coisa pode entrar Não, aqui, não tá? quero complementar, não. Qualquer coisa, depois eu pergunto. Tá bom. Ó, a Jade mandou uma pergunta bem boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque inclusive a gente conversou sobre isso antes da reunião. Surgiu uma curiosidade aqui. Eu não sei se cabe nesse momento. Cabe sim, cabe muito. Por que vocês sugerem períodos longos de estudo? Eu ouço bastante a galera, essa galera que é a galera, a falar sobre períodos curtos de estudo, com o tal método Pomodoro. Fiquei interessada na sugestão de períodos longos. Fala aí. Esse método Pomodoro, você sabe como é que ele foi inventado para começar? Era um cara que ele era o cara que inventou esse método, né? E por que chama método Pomodoro? Porque ele estava se sentindo extremamente muito pouco produtivo no dia a dia dele, e ele percebia que ele ficava muito perdido ali, né, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou um timer desses de cozinha, que no caso dele era um tomate, tá? Desse que você gira, sabe? Faz tec, 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 tec. E aí ele colocou lá 20 minutos. 20 minutos em que ele não ia ler e-mail, em que ele não ia fazer, enfim, atender o telefone, não ia mandar mensagem, ele ia focar no que ele tinha que fazer em alguma tarefa. Sei lá, escrever um relatório, sei lá, alguma coisa ele tinha que fazer. Então, na verdade, o nosso método, na verdade, ele é um Pomodoro. No sentido de que quando você estiver estudando, você vai só estar estudando. Você vai focar, colocar toda a sua energia naquilo. Ok? Só que, em vez de setar o Pomodoro para 20 minutos, a gente vai setar o Pomodoro para 2 horas. Danilo? Peraí, o problema dos 2 horas é o seguinte, por que a gente fala 2 horas, mas pode ser um pouco menos, um pouco mais, é importante, porque assim, o estudar, gente, é tão difícil de falar, porque assim, eu sou tão envolvido com o estudo, que para mim o estudo é quase que um sentimento. Para você estudar, você tem que se abrir. É uma abertura de mente, não é uma coisa que você pode sentar e estar com a cabeça em outra coisa. Existem várias atividades que nós fazemos na nossa vida que precisam ser atividades onde você tem que estar totalmente conectado com aquilo, se é que você me entende. O estudo é assim. E você não consegue se conectar, entrar naquele ambiente, como disse o Thiago agora há pouco, né? Respirar a biologia. Você não consegue fazer isso em períodos de 40 minutos. Né? As grandes teorias, elas não foram concebidas em 1 hora. Né? É claro que a gente não tem que inventar uma teoria, a gente só tem que entender. Mas mesmo assim, 40 minutos, gente, é uma coisa surreal. Não tem como. Né? Como é que você explica um conceito super complexo como uma divisão celular em 40 minutos? Não dá, não existe. Então, você precisa de tempo, porque aí o que acontece, né? Como o aluno acaba tendo à disposição um material que é preparado para 40 minutos, então ele vai lá, lê a apostila, preocupado em estudar rápido,
e nessa preocupação ele acaba deixando as etapas mais importantes passarem, ele não quer fazer muito exercício, ele não quer se expor, ele começa a errar, ele pula. Então, o tempo, ele é importante para tudo na vida. Tudo a gente tem que fazer com calma. E aí é um jogo, é uma faca de dois gumes, né? Porque o aluno fica angustiado, porque, que nem o Thiago falou, é muito conteúdo. Mas, por outro lado, a gente está falando que você tem que ter calma. Então, qual é vamos dizer assim, qual é o caminho que eu vou escolher? Olha, a experiência mostra que ir por esse caminho de estudar durante pouco tempo, muito rapidamente, vai fazer com que você demore a conectar as coisas, né? Que você quer completar com alguma coisa, Ti? Quero sim. Inclusive, nessa linha, que eu quero completar o seguinte. A gente não tem, eu pelo menos não tenho no meu curso, o Danilo eu sei que tem um pouco no dele, no meu curso eu não tenho uma apostila, eu não tenho um material, tá? Porque eu fiz a opção de compartilhar com vocês capítulos de livro. Por quê? Porque isso vai de encontro com o que a gente está falando. Não adianta você pegar, e até se você já tiver essa dúvida, já vou esclarecer. Professor, eu tenho aqui a apostila do ângulo, a apostila do poliedro, eu posso estudar por ela? A resposta é não. Não estuda por esse material. Esse material, como o Danilo falou, ele foi feito pensando uma outra realidade, uma outra preparação que a gente não acredita. A gente não acha que é o caminho. Tá? Então, eu compartilho com vocês, se você precisar de uma leitura, né, aquilo que eu falei, às vezes tem coisa que só assistindo bem a aula você vai matar na aula mesmo e tudo bem. Se você precisar de uma leitura complementar, e ela vai entrar onde? Nesse período de estudo longo, que ela seja uma leitura decente, com conteúdo, né? Eu selecionei um livro de uma professora que eu gosto muito, que eu acho que está num nível legal, para você poder fazer essa imersão, ler aquele texto realmente ali, com alguns elementos que vão te encaminhar, te preparar a sua cabeça para entender melhor. Não vai ter só o conceito ali com a definição. O que é alelo? Alelo é isso. Não. Vai te contar a história de onde isso veio, vai preparar a sua cabeça para entender esse conceito. Danilo? Só para encerrar ainda nessa linha, eu vou dar uma sugestão para vocês, que fica aí para todos, em cima da pergunta da Jade, que é a seguinte: como é que eu organizaria, em termos práticos, um período de estudo de 2 horas? Né? Então, eu vou meio que sugerir o que eu fazia no cursinho, tá? Isso no meu último ano de cursinho, quando eu já estava bem orientado, estava voando já, pronto para entrar. Esse período de 2 horas, normalmente, eu fazia da seguinte maneira. Os primeiros 30 minutos, eu construía um mapa mental, ou um mapa conceitual. Não precisa ser um mapa mental, um mapa conceitual. Tá? Esse mapa conceitual, ele era construído normalmente me baseando naquilo que eu tinha visto na aula. Só que eu não usava nenhuma anotação, eu construía da minha cabeça. Olha como isso é interessante, porque aí você já tem que preparar uma lousa. Você fala, bom, eu vou fazer um mapa conceitual de movimento uniforme. Exemplo. Fazia ali. Depois o que eu fazia? Eu pegava mais 30 minutos, ou até menos, e fazia uma comparação com as minhas anotações de aula versus o mapa. Então ali eu tinha a oportunidade de perceber que eu tinha esquecido alguma coisa, ou, puta, isso aqui eu nem pensei, nossa, nem lembrava do que tinha acontecido na aula. Né? Então você faz uma espécie de autocorreção, né, do que você fez, e o resto, exercício. Então, o que eu fazia? Eu tinha 60 minutos para fazer exercícios. Eu tinha uma métrica, eu preciso fazer 20. Porque é 3 por minuto. Conseguia? Quase nunca. Mas você precisa ter isso na tua cabeça. Isso precisa virar uma paranoia na tua cabeça. Eu preciso ter um tempo para fazer... Você precisa ser capaz de avaliar, sem olhar um relógio, quanto é 1 hora. Né? Você não pode se desnortear. Porque, óbvio, a gente não tem uma precisão de um relógio. Mas a gente precisa ser capaz de olhar e falar, eu estou há 2 horas fazendo prova. Né? O aluno que levanta o pescoço, puta, mas falta 20 minutos. Ele ficou muito out, é porque ele não treinou durante o ano. Ele sai fazendo exercício, do mesmo jeito que ele começou, ele para. Não tem essa métrica. Então eu preciso dar conta de fazer 20 exercícios em 60 minutos. Quanto mais, provavelmente você nunca vai conseguir. Porém, quanto mais próximo você chegar,
mais adaptado a essa condição de pressão você estará. Então veja que, se você souber organizar um período de 2 horas, ele passa voando. O que não dá para fazer é pegar os exercícios da apostila, tentar ler uma vez, não conseguiu, vai lá, olha o gabarito e passa para frente. Isso não é estudar, né? O online, eu vou dizer para vocês, se vocês fizerem do jeito que a gente está falando, vocês vão destruir as provas. Vocês vão destruir. Vai ser outra pessoa o ano que vem. Fala, meu Deus do céu, não era essa mesma pessoa, tá? Isso é uma sugestão baseada nas minhas experiências. Você quer completar com alguma coisa, Ti, em relação ao horário de estudo? Eu acho que está contemplado já, Dan. Já? Contemples? Tá, beleza. Eu só achei estranho aqui na sua rotina que você não toma café da manhã no domingo. Não, cara, nossa, não. Você vai se ferrar, cara. Isso aí é zoeira, da internet, caralho. Isso aqui é da internet. É verdade, ele não vai, ele não almoça, ele descansa. Nossa, é um descanso eterno no domingo, né, velho? Aliás, eu tô até um pouco duvidando se o cara vai acordar na segunda-feira aqui, porque... Não é mesmo? Ai. Crianças, vocês gostariam de fazer algum outro comentário? Final? Eu quero. Pode falar, Iti. Eu gostei muito, já na primeira reunião, o primeiro contato que eu tenho com vocês, gostei do pessoal participando, né? Via chat, mandando pergunta, falando aqui ao vivo. Continuem assim. Eu acho que esse é o espírito que a gente quer para esse curso mesmo. É isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Olha, no meu relógio são 7h20, é isso? 7h15, tá? Eu ia dar um intervalo de 20 minutos para vocês, para que nós retomássemos a aula. Porém, a reunião acabou passando muito além do tempo que eu imaginava. Eu confesso que eu acabei errando bastante no cálculo. Então, nós vamos combinar o seguinte: hoje a gente vai encerrar por aqui, porque a gente já está desde as 14 horas na frente do computador, tá? E aí nós começamos amanhã à tarde, começamos o nosso conteúdo de física a partir da pré-aula, tá? Eu não vou tomar aqui 20 minutos de vocês, depois mais 20 de aula. Só vai deixar vocês mais cansados, tá bom? Gente, obrigado pelo tempo que vocês despenderam aqui com a gente. Eu espero que todas essas coisas sirvam de conselho, tá? Sirvam de dicas. E dizer que a partir de hoje vocês têm 2 pessoas aqui que estão prontificadas em ajudá-los no que for possível, no que for necessário, tá? Tanto eu como o Thiago. Beleza, gente? Vão lá no Slack, respondam um questionáriozinho lá. Vamos começar a agitar mais no Slack também. Isso, tá? Tudo bem? Beleza? Então, não se acostumem, tá? Não se acostumem. Hoje nós terminamos mais cedo, mas não se acostumem, tá? Eu que agradeço, viu, gente? Fiquem com Deus. Amanhã, amanhã eu mando o link de acesso também das aulas, da tarde e da noite. Agora, a partir de agora, tudo pelo Slack, tá? Tudo pelo Slack, tá? Gente, beijos. Valeu. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Até quarta.